No início do século XX, em 1916, a fotografia era um método científico e consagrado de reprodução da realidade. Uma grande parcela da humanidade reverenciava o processo fotográfico como prova inquestionável de que as coisas são o que são. O ambiente sisudo da prática retratista não abria espaço para tapeações. A imagem impressa era o registro definitivo da verdade. O que a verdade não contava era que o atrevimento do pequeno João Venceslau, marido de Alice, se metesse no meio dessa história e ludibriasse a realidade. Com uma caixa velha e abandonada, João mostrou para a posteridade quem era o chefe da família. Como castigo, seu filho Manuel nasceu com anomalia incurável. Manuel de Barros nasceu poeta. Meu pai me sustentou muito tempo. Comigo dava tudo errado. Arranjei vários empregos. Trabalhava um pouco, ele achava chato, desistia. Passei 10 anos no Pantanal com a minha mulher. Depois de 10 anos eu consegui que a minha fazenda desse renda para eu ficar à toa. Significa o seguinte, eu ficar à toa é eu ficar à disposição da poesia. Então eu comprei o ócio. Aí que eu pude ser um vagabundo profissional como eu sou agora. Comprar o ócio e se tornar um vagabundo profissional custa bem mais caro do que o dinheiro pode comprar. Para ficar à toa e à disposição da poesia, Manuel assumiu o castigo dos pais e passou a vida utilizando um lápis e um bloquinho. Com um lápis e um bloquinho, criou versos que aumentaram o mundo. Palavras que mudaram a vida de muita gente e que se transformaram no idioleto manuelês. Idioleto manuelês, como o próprio Manuel define, é a língua dos bocós e dos idiotas. É também a língua que cria um universo tão absurdo quanto palpável.
Não foi fácil entrevistar Manuel. Não que ele não goste de conversar. O problema é que ele detesta ter sua fala registrada por qualquer tipo de traquitana. Por mais de 70 anos, ele só deu entrevistas por escrito. Corre uma lenda que um famoso entrevistador de TV já ofereceu até um carro zero em troca de uma entrevista ao vivo. Manuel continua de carro velho até hoje. Eu passei alguns dias em Campo Grande tentando convencer Manuel a falar, e ele sempre trouxe argumentos assim bastante convincentes, me mostrando que não faria sentido entrevistá-lo. Chegou até a dizer que o ser biológico Manuel era totalmente sem graça e que eu devia me concentrar no ser letral, somente nos livros. Eu insisti e depois de muitas idas e vindas, Manuel encerrou o assunto afirmando que sua arte só se expressava por escrito. Aí eu desisti. Falei, deixa pra lá, Manuel, era só um sonho. Manuel fez um breve silêncio e ordenou que eu trouxesse minhas tralhas no outro dia bem cedo. Eu acho que você pode fazer as perguntas. Se eu não me interessar, eu não respondo. Se eu me interessar, eu respondo. Então beleza, eu vou começar perguntando para que serve poesia. Essa pergunta já foi feita, né? Olha, eu fiz uma vez uma frase que eu atribuí a Rabelais porque é uma frase que ele falava sobre poesia, mas a frase é assim: poesia é a virtude do inútil. A frase é minha. Eu botei na boca do Rabelais porque é um argumento de autoridade, já fica mais importante, né? Porque o inútil só presta para isso mesmo, é para poesia, não presta para mais nada, não, presta para poesia. É como um traste, como uma coisa inútil mesmo, que está jogada por aí e tal. É aí que você tem que descobrir. Poesia é uma coisa que a gente não descreve, não é? Poesia a gente descobre, a gente acha. Eu sou procurado pelas palavras. Não tenho inspiração, não sei o que é isso, só conheço de nome. Então, acho que eu sou excitado por uma palavra, ela me excita, ela se apaixona por mim. As amigas que ela tem por aí pelo mundo se encontram pelo cheiro para desabrochar num poema. E desabrocham em mim, né? E não tem essa história de inspiração? Não tem, não, eu só conheço de nome isso, palavra de honra. Poesia é o belo trabalhado, é uma artesania. Ela acontece, ela chega ao fim quando você conseguiu dar as formas, a harmonia, o som, a cada palavra, a cada sílaba, a cada letra. Tudo que Manuel criou, cada letra que ele juntou, foi escrita com caligrafia miúda em bloquinhos que ele próprio fabrica. Há algumas décadas ele se tranca diariamente num cubículo 3x4, apelidado por ele de lugar de ser inútil, e ali solta o terreno baldio e o quintal que tem dentro de sua cabeça. Eu tenho uma definição que poesia é a armação de palavras com um canto dentro. Um canto com um gorjeio, porque eu vivi no mato, o gorjeio é que me ensinou a harmonia.
Os versos e artesanias, criados no lugar de ser inútil, podem ser chamados de deslimites da palavra. Produzem encantamentos e arrebatamentos em diversos leitores. Mais do que isso, dão aos leitores um jeito novo de olhar o mundo. É isso, por isso que eu chamo de desenho verbal, né? Que você consegue colocar uma imagem na vista do leitor. Depois de conhecer o desenho verbal e a didática da invenção de Manuel, Bianca viu os objetos botando o dedo na cara das pessoas e exigindo mais imaginação. Eu acho que é por isso que ele vai falar muito também com a nova geração, que é quando você ainda tem um olho livre para dizer que, né, que as coisas não querem ser vistas por pessoas razoáveis. Eu acho essa frase deslumbrante, porque ela não é... Ele não escreve isso do ponto de vista da pessoa, ele escreve isso do ponto de vista da coisa. É como se as coisas, os objetos, né, tudo que está à nossa volta, ele dissesse, pelo amor de Deus, me liberte dessa função de ser apenas uma cadeira para sentar. Uma cadeira pode servir para muitas coisas que não sentar. Sentar é o básico, é o nível primário da cadeira. Então, quando as coisas, o mundo pede socorro aos homens através do olhar, para que os homens o salvem da pobreza da descrição. Uma cadeira pode servir, poeticamente, para 200 mil coisas. Então, o mundo fica imenso. Então, acho que é aí que ele é libertador. O chão também não queria mais ser visto por pessoas razoáveis. Ele estava cansado de ser apenas o lugar onde todo mundo pisa e passa. Quando Joel leu a gramática expositiva do chão, ele se deu conta que olhar para baixo podia ser bem mais interessante e libertador do que contemplar a imensidão celestial. Ele chamou a atenção primeiro para o pequeno, para o ínfimo, né? A poesia brasileira, pelo menos a mais propalada, é muito exclamática, né? Grandiloquente, né? Você é muito associado a essa ideia de entardecer, né? É hiperbólica. E até surge aquele sujeito, né? Dizendo, levanta a pedra para ver o que tem embaixo, a sombra, né? O encanto que tem nas pequenas coisas que foram jogadas fora. Isso acho revolucionário na poesia brasileira. Isso começa a interferir na sua visão de mundo, né? No seu exercício de percepção, né? Cotidiana. Então, a poesia do Manuel de Barros é um alento nesse sentido, de aguçar o seu olhar, né? Alargar a sua percepção de mundo, a sua cosmovisão, né? Durante sua primeira infância, brincando na beira do rio Paraguai, Manuel inventa diversos inutensílios, descobre que as latas têm dom de navios, desenvolve o esticador de horizontes e inventa o abridor de amanhecer.
Minha invenção é um negócio do subconsciente, né? A imaginação criadora, a imaginação produtora é que busca lá do baú da infância, né? Quer dizer, o bachelard, né? Que a gente tem um baúzinho, uma caixinha, um cofre, onde ficam guardadas as nossas primeiras sensações. Os primeiros cheiros que você sente, os primeiros ruídos de folhas caindo, ou do vento. Tudo isso é formado na infância. E já te contei a história que me pediram para fazer um capítulo da minha mocidade, um capítulo da minha velhice, e eu declarei que eu só tive infância. Mas na minha poesia eu só tive infância, eu só sei escrever sobre a infância, porque eu só sei ir buscar lá no cofrezinho, sabe? Esse cofrezinho onde Manuel vai buscar versos fica muito bem escondido e só tem memória inventada. Por isso, quem tenta buscar registros de sua vida ou saber fatos de sua biografia, sai de mãos vazias. De mãos vazias, mas de imaginação cheia. Jaime pesquisou muito a biografia e a obra de Manuel e acabou confuso. Não sabe se o que encontrou pertence aos 90% invenção ou se faz parte dos 10% mentira. Manuel faz todo tipo de traquinagem com a cronologia, com a linha do tempo e também com os fatos. Nas suas memórias inventadas, ele diz que namora e faz núpcias com dezenas de mulheres e que já morreu 17 vezes. Enfim, é o tipo de poeta capaz de inventar, de criar frases que nenhuma outra pessoa se daria a liberdade mesmo de escrever. E se os fatos não correspondem à vida, meu caro, pior para os fatos. Quem for buscar verdade na obra de Manuel de Barros só vai sair com beleza, meu caro. Esse último livro meu, Poemas Rupestres, eu falo sobre um lugar onde não existia nada, não existia vida. É onde fui criado mesmo, sinceramente. Não existia nada e tal. Então a poesia nasce do não existir. Você tem que inventar. Então aquele núcleozinho onde a gente vivia só tinha mentiroso, porque precisava viver e contar coisas, inventar coisas. E era um negócio que me tocou muito daí. Ficou em mim isso, porque a comunidade lá, 7 ou 8 pessoas, não tinha assunto, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha coisa nenhuma. Não tinha nem vizinho. Você conversa com o vizinho, não tinha nem vizinho. Você tinha que conversar com o pato, com galinha, coisa parecida. A falta de assunto e a falta de vizinho fertilizaram no poeta uma biografia inventada mais verdadeira do que a vida cotidiana. É falso mesmo. O que vem de dentro, do fundo, é que é verdade nossa. A minha poesia é verdadeira, é inventada, mas é absolutamente verdade. Qual a diferença assim, entre invenção e mentira? Se eu disser a você que eu fui ali na padaria e comprei um pão, é uma mentira. Eu estou aqui, não fui na padaria, não comprei um pão. E a invenção é um negócio profundo. Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo, sabe?
No comecinho da segunda infância, interno no Colégio Marista, Manuel aprende com as palavras do Padre Vieira a habilidade do ver de ouvir. Com tal habilidade, Manuel desenvolve diversas anomalias. Eu vi amanhã de pernas abertas para o sol. Desenhei sem lápis. É de uma maneira que o Vieira me ensinou. O Vieira dizia que é de ver, de ouvir. A imagem, você só entende de ver, você só vê de ouvir. Você ouviu, aí você vê a imagem. Então eu pintei amanhã de pernas abertas para o sol, depois o sol fecundando os trechos. Né? Eu estava interno no colégio e não saía sábado nem domingo, porque não tinha ninguém para me pegar lá no Rio, né? Eu ficava sábado e domingo lá, então eu ia para a biblioteca, eu ia jogar futebol com os padres. Já viu o padre jogar futebol de batida? Eles jogam de batida. E o padre Ezequiel, cujo nome você está no livro, mas não é uma mentirinha também, né? Foi uma invenção. O nome do padre era outro. E esse padre, que era muito amigo meu, eu me queixei para ele, que eu não aguentava mais ler aqueles livros de cavalaria, livro de aventuras, coisa que não me satisfazia. Aí ele falou, é, Manuel? É, eu falei, é. Queria ler um negócio melhor. Aí ele me deu Vieira. Aí que eu fiquei encantado. Falei para mim, é para isso que eu presto. Maria! Tá pronto, né, mãe? Tranquilo, pouca coisa, foi rapidinho. Sem refrescar. Depois eu falo com a gente. Valeu. Valeu, obrigado, mãe. Obrigada. Paulo é mais um sujeito que foi mordido pelo idioleto manuelês. Tudo começou com um ímã numa geladeira quebrada. Depois veio o livro. E depois, tudo que passa pela mão dele tem dois caminhos. Ou volta a funcionar, ou vira algo que ninguém viu ainda. Eu, quando era pequeno, eu aprendi a fazer meus brinquedos com meu avô. Aprendi a furar e prender coisas na lata. Ele me ensinou até a trabalhar com vidro. E o que era brinquedo ontem virou minha vida hoje. Eu vivo de consertar e mexer nessas coisas, né? É difícil fotografar o silêncio, né? Mas aí eu fiz essa fivela de prender silêncios. Botei esse funil aqui para catar o silêncio. Aí ele vem para cá. Aí coloquei esse frasco transparente. Silêncio não dá pra gente ver, né? Então eu coloquei aqui mas ele tá aqui dentro. Esse é o prego que farfalha. Esse é um prego pro povo que não sabe, não consegue acertar a cabeça do prego. Aí eu fiz esse prego com ramificação. Aí agora o povo já consegue, né, acertar a cabeça do prego. Tem dia que eu resolvo de dar forma num abridor de amanhecer. Aí eu fico um tempão lá mexendo. Aí no outro dia, quando eu penso na palavra, né, abridor de amanhecer, a palavra já acordou de outro jeito, já amanheceu diferente. Aí eu olho porque eu fiz e já quero fazer outra coisa. Só um momento, né? Esse é o esticador de horizonte. Para ficar bem esticadinho, o horizonte precisa de brisa. Aí eu coloquei essa maquininha de fazer vento. Esticador de horizonte.
Esse é o aparelho de ser inútil. Aí eu coloquei umas tralhas aqui. E aí coloquei essa aparelhagem no aparelho de ser inútil. Mas não serve pra nada. Aparelho de ser inútil, sapo com esquadria de alumínio, luar com freio automático, laminação de sabiás, alicate cremoso, parafuso de veludo. Tem gente que acredita que Manuel de Barros tem um parafuso de a menos. Abílio conhece de perto a falta ou a sobra de parafusos de seu irmão. Eu disse uma vez para ele que ele nasceu com uma disfunção lírica afetiva. Ele nasceu com uma disfunção lírica afetiva. Talvez seja o último poeta do mundo em tempo integral. Tempo integral eu chamo isso de não pensar em nada, a não ser poesia. Não foi sempre assim. Mas à medida que ele foi amadurecendo e envelhecendo, faz tempo que ele está envelhecendo, ele foi se desligando cada vez mais das coisas, da praxis, e cada vez mais voltado para a poesia. Por isso que eu digo que ele é um poeta em tempo integral. Para mim, pelo menos, é um negócio que me toma o tempo inteiro. Eu sou obsessivo, não consigo fazer mais nada, só sei fazer isso. Sou uma pessoa que não tem senso prático. Então, a minha atividade é essa, sempre foi. Não tenho outra, não sei fazer mais nada. Se eu for pregar um prego na parede, eu pego do meu dedo aí. Palmiro trabalhou 28 anos nas terras do Pantanal que Manuel herdou do pai. Ele é mais um desherói que entra no liquidificador da imaginação e da linguagem de Manuel. Palmiro se dissolve entre o mundo que é de fato e o mundo que é de frase. Ele não cursou letras, mas sempre que tropeça nas regras da língua portuguesa, alcança uma fala original e vira material de poesia. Desde cedo, já mexi com a caixa d'água encravada aí, quebrou o cano. Foi arrumado desde cedinho trabalhando. Não para. Vamos chegar. Chega pra cá. Vai ter um cafezinho? Vai ter um cafezinho? Ai, mas na hora. A minha vida foi boa. Hoje eu ando precário porque ando com esses problemas de quebradura. Tinha quebrado 6 ripas. Agora se já quebra mais uma. Inteirou 7 ripas. Foi cedo, tira leite, então... Aí fartou uma vaca. Foi, toquei tudo. Prendi no mangueiro. E tinha um botãozinho dos chiqueiros assim, que abria para os bezerros saírem. Aí eu desatei a corda, tirei a corrente e foi virar o portão. Quando virou o portão, ela veio. E eu não vi. Quem veio? Veio de frente assim, me deu uma cabeçada aqui, me imprensou no palanque. Mas me pegou mesmo no palanque, aí ela bateu mesmo, batia com vontade, e eu gritando com ela e nada. Quem bateu? A vaca, me batendo de cabeça assim, me levantava no chifre, e tinha um cachorrinho pequenininho assim, que era meu companheiro. E esse cachorro foi minha salvação. Porque quando ele viu que eu estava passando mal, ele começou a morder o garrão da vaca. E ele mordia e mordendo, aí até que a vaca pastou e eu saí fora. Tiração de leite. Só para tirar leite. Eu não vou de a pé. Pergunta para ela, só faz aqui de bicicleta. Essa batedeira que tem de cansaço, que dá aquela aflição, você faz o chá dele, toma. Não precisa fazer muito. Um copinho assim que você toma, pronto. Por que o Manuel gosta tanto de você? Que conversa que você tem com ele?
E ele conversa tanta coisa que tem hora até esquece. Tava magro, né? Engordou demais, aí ficou graxudo. O padrinho é o seguinte, eu conheço ele há 53 anos. Toda a vida ele foi brincalhão comigo. Né? Só contava historinha. Ele falava tanta coisa que a gente tinha hora ficava até bobo de ver. A madrinha ficava bravo comigo, porque eu falava, mas o que vocês têm, vocês dois? Eu falava, mas por quê? Porque vocês param e ficam conversando aí na sala, senta aí e fica conversando. Quando assim me vê, vocês param. O que é novidade? Eu falei, não é nada, não. É do tempo da infância dele. Eu sou apaixonado pelo Charlie Chaplin, sabe? Foi ele que despertou num mundo, não foi em mim, não, num mundo. Ele foi o Charlie Chaplin que inventou o desherói. O vagabundo do Charlie Chaplin é que é o herói do nosso século. Que essa visão, quem deu ao mundo foi o Charlie Chaplin. Eu não tenho menor dúvida disso. Porque a obra dele é eterna, é permanente. Você tira e bota, Charlie Chaplin bota no seu coisa para ver o Charlie Chaplin. É um negócio atual de agora. Foi ele que me inspirou isso, me provocou isso, né? Não é herói, é desherói, né? As coisas do Chaplin são aquele garoto do Chaplin, aqueles vagabundos que tinham pudor de namorar com aquelas moças. Porra, era um negócio, puta, me encantou a minha vida toda, sabe? Eu acho que... Eu tenho um poema que fala que o Charlie Chaplin é importante por isso, que eu... não lembro, não. Em plena segunda infância, o jovem Manuel de Barros faz uma longa e decisiva viagem à Bolívia, onde passa meses recolhendo desperdícios e andando sem fazer nada. Na aldeia de Tiquitos, descobre com a arte do pintor Rômulo Quiroga que o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê, e chega à seguinte conclusão: é preciso transver o mundo. O poeta tem esse dom de transformar, através da palavra, as coisas. Eu acho isso, sinceramente, uma doença, uma disfunção cerebral. Eu não sou um cara normal, não. O poeta não é normal. Tem um olhar enviesado. E eu tenho esse olhar vidente. Vê coisas que não existem, que são trocadas. Eu me considero um vidente.
preciso transver o mundo, é preciso transver o mundo, é preciso transver o mundo, transver o mundo, transver o mundo, transver o mundo. Nos versos de Manuel, Viviane percebeu que filosofia, razão e lógica não dão conta de todas as sensações. Nesse momento, eu já me sinto incorporada pela frase. É uma frase que não me dá vontade de comentar. Isso é realmente um poema, é uma frase que te cala. Eu acho que a poesia foge muito da explicação. Não gosta de ser explicada. Poesia que é explicada deixa de ser poesia para mim. Começa a ser prosa, começa a ser influenciada pela razão. A razão é a última coisa que deve entrar na poesia. Eu tenho vontade de vestir uma fantasia, botando o rasgão da bunda da razão, para que ela se transforme numa coisa que seja poética. A poesia se dirige à sensibilidade. Ela se dirige à percepção sensível que o ser tem, que o meu leitor possa ter. Se ele tiver percepção sensível pela sensibilidade, ele pode gostar da minha poesia. Mas se ele quiser ler a minha poesia usando a razão, essa coisa ele está querendo dizer isso. Não estou querendo dizer nada, rapaz. Estou fazendo um negócio com a palavra que seria como você escutar música. Eu não quero dar informações, porque nunca quis dar informações. Eu quero dar encantamento. Poesia não é para descrever, é para descobrir. E coisas, principalmente, que sejam inóspitas, que sejam diferentes, como você tropeçar numa pedra. Pá! Desde cedo, muita gente é treinada para acreditar num chamado superior. O hino nacional incita: verás que um filho teu não foge à luta. E o exército continua: jovem, aliste-se. Mas lá no fundo, o que todo mundo espera é uma convocação para acreditar nos sonhos mais genuínos. Danilinho recebeu um chamado de Manuel. Você é artista. Eu falei, o quê? Nunca. Você vai fazer um curso lá, vai dar uma olhada lá, vai pro Parque Lage lá, vai dar uma olhada lá, mas ó, você olha, mas deixa pra trás, isso é só pra você ver. Ele foi quem me despertou a fazer aquilo que ele sabia que eu fazia, mas tava preso, sabe? Dentro de mim. Foi a corda toda que deu, que se vindo dele eu ia ter uma responsabilidade filha da puta de não fazer, né? Meu pai chegava na minha fazenda, eu estava esculpindo, falava, você não foi pro campo? Fica cavucando pau e sujando os troços aí. A hora que o doutor falou pra mim, não, tá bom demais, eu quero isso pra mim. E ele levou, ele me deu me deu uma manivela, sabe aquela manivela? Falou, porra, vindo dele, né? Falei, eu tenho que ir. Aí eu falei, agora, assumi a porra. Artista, falei, porra.
E aquela risadinha dele é um guri. Eu falo para todo mundo que às vezes os caras telefonam para mim aqui, sabe? Para vender automóvel. Esses caras que vendem automóvel e telefonam. Falo, rapaz, eu tenho 90 anos, estou numa cadeira de roda e sou cego. Como você vai vender carro para mim? O cara mata o telefone. Bom, obrigado. Eu tenho essa idade, mas eu tenho ainda. Apesar de que eu gosto muito de uma pingazinha, sabe? Tomar uma pinga, um uísque. E tomo todos os dias. Meus neurônios parece que não foram atacados. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Não existem níveis seguros para consumo destas substâncias. Fausto consumiu todos os livros de Manuel de Barros. Ora, eu acho que nasce um Manuel de Barros a cada 10 mil anos, sei lá. Como nasce um Milor Fernandes, como nasce um Joyce, como nasce um Shakespeare, um Cervantes, um Molière. Por que é que eu digo isso? Porque o mundo precisa dessas pessoas para recordar a sua humanidade. Nós estamos vivendo num mundo praticamente automático, bobo. Quando aparece o Manuel de Barros, ele aparece para fazer uma divisão de água. Ele aparece para dizer, olha, vocês não estão vivos para isso. A ideia do ser humano é outra. Parece muito com a poesia do Manuel. Só que pior. No finalzinho da segunda infância, quando herda do pai terras no Pantanal mato-grossense, Manuel de Barros passa mais de 10 anos cuidando da fazenda Santa Cruz, afastado dos centros urbanos. Nesse período, Manuel reinicia seu processo de fertilização da palavra. Eu disse outro dia que a minha poesia é fertilizada pelo sol, pelas águas, pelo chão do Pantanal. Ela é fertilizada, mas a palavra ela não me serve a mim para descrever paisagem. Poesia não é um fenômeno de paisagem, é um fenômeno de linguagem. Eu sou nascido no Pantanal, sou filho do Pantanal, gosto do Pantanal, tenho amor pelo Pantanal, sou criado no Pantanal. O que me dá dinheiro, o que me dá o ócio é o Pantanal, que com ele eu... Mas eu sou um poeta da palavra. E ninguém quer entender isso, e pouca gente quer entender isso. Porque eu não sou poeta de paisagem, não sou poeta ecológico, não quero fazer folclore, não quero expressar costumes, não sou historiador. Eu sou poeta. Poeta é você que inventa, eu invento o meu Pantanal.
Muita gente tem curiosidade em saber de onde Manuel retira as imagens do Pantanal inventado em seus livros. As pessoas tentam buscar correspondências entre o Pantanal escrito em manuelês e o Pantanal fotografado em carne e osso. Salim, corumbaense, amplia a curiosidade interminável das pessoas. O pessoal chega aqui em Corumbá e o pessoal quer saber tudo do poeta. Quer saber tudo, onde que ele morava, os lugares que tem na poesia dele. Aqui para mim é o lugar mais importante que tem, porque nesse terreno aqui que a gente conta, né, que o poeta ele vinha ver a mulher de 7 peitos que fazia vaginação com ele. Saio de lá do terreno baldio, é o primeiro lugar que a gente vem pra cá. Ali, daquele lado da Bolívia ali, é onde fica o morro que entorta a bunda da paisagem. Aqui era onde a Maria Pelego Preto costumava receber os clientes dela. Sempre que tinha... Quando chegava o peão de fazenda, ou quando era dia de folga, o pessoal do exército, aí esse lugar aqui era movimentado. Ela costumava receber aqui os clientes dela. De todos os personagens da poesia de Manuel, nenhum deles é tão recorrente, nem tão enigmático, quanto Bernardo. Bernardo? Bernardo é o alter ego do poeta. Bernardo é o que Manuel diz que gostaria de ser. Bernardo é quase árvore. O silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar em seu ombro. Bernardo foi o maior companheiro que teve na fazenda. A única coisa que ele sabia era reproduzir o som dos navios que chegavam em Corumbá. Pi! Azemar. E era todo dia. Não dizia nada, porque ele não falava. Teve uma época que eu levantei o colchão dele, tinha 2 pacotes assim de dinheiro. 2 pacotes assim debaixo do colchão. Mas nenhum prestava mais. Do tempo do Nhanguera, velho, tava até mofo já. Ele dava um copo americano desse de cerveja, cheio de cana. Ele tomava numa golada. Passarinho sentava nele. Passarinho, ele dava sinal assim, ficava fazendo assim, subiando, ele vinha. Sentava no ombro dele, no braço, na mão dele. Vários tipos de passarinho. Ele entrava na água, ficava fazendo assim com os peixes na mão. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Se a geografia do Pantanal não alcança o mundo inventado por Manuel em seus livros, a pintura de Marta Barros e os versos de seu pai têm afinidades que ultrapassam a genética. Eu acho que tem um casamento entre o meu trabalho e a obra dele, que ele botou um nome que é muito bonito, ele fala que eu ilumino, que são iluminuras. Mas não é de jeito nenhum
Não tem pretensão nenhuma de fazer ilustração mesmo, porque é impossível isso. Um amigo meu mandou lá de Brasília, sabe, um verso de uma menina de 7 anos que disse o seguinte lá em Brasília: borboleta é uma cor que voa. Eu acho que a infância tem esse poder. Manuel disse em livro: a criança erra na gramática e acerta na poesia. Quando João de Barros falava que queria subir lá no alto da árvore para puxar o vento pelo rabo, o seu pai enternecia e puxava mais conversa. Quando o João tinha 5 anos, eu comecei a observar as falas do João, né? Todo dia ele chegava lá, me pegava, punha no colo e ficava fazendo pergunta para mim com um caderninho, um bloquinho assim, anotando, de vez em quando dava risada de bobagem que eu falava. Eu escutei a cor daquele passarinho. Quer dizer, eu não escutei a cor, ninguém escuta a cor, né? É esse negócio, né? Então, isso tudo causa um impacto, né? A infância é a melhor fonte de poesia que existe, né? Por causa disso, porque ele troca os sentidos. Eu fui entender isso já adulto, né? Quando eu pego esse livro, esse Poeminhas Pescado numa fala de João, eu lembro perfeitamente que fui eu que falei aqueles negócios, que aquela Maria Preta que eu falei ali, era a Maria Pinto, que era a minha babá. Erra na gramática, mas acerta na poesia. Quando Manuel chega à terceira infância, com pouco mais de 70 anos, seus versos são revelados e reverenciados pelo humorista, jornalista, escritor e inventor do frescobol, Milor Fernandes. Ele escrevia daqueles quadradinhos, né? E publicou o poema e chamou atenção. Aí, a partir disso, eu comecei a receber telefonemas, ou até receber telefonemas de editoras me chamando. Se o Milor Fernandes falava dele, as pessoas ficavam inquietas, né? Porque aquele sujeito em completo anonimato, né? Fazia meio século que não saía, né, uma vírgula nos jornais. E um amigo, muito amigo dele, telefonou para nós e falou: Manuel, você está consagrado. Estela conheceu Manuel bem antes de qualquer espécie de consagração. Eu tinha resolvido a não casar, mas fui comprar um apartamento para poder me libertar da família e viver sozinha. Quem vendia era o Manuel. E eu fiquei encantada com aquele vendedor, né? E foi um namoro assim de 2, 3 meses. E nas vésperas já do casamento, que na casa que ele morava, a senhora que era ficou muito minha amiga, falou: vem aqui conhecer o quarto do Manuel, onde ele dorme. E eu entrei lá, em cima assim, de uma escrivaninha, tinha uns papéis. Ela falou: você sabe que ele é poeta? Eu falei: poeta? No meu tempo, o poeta, a família já não ia gostar muito, que a família é muito exigente de qualidades. Eu falei: mas eu não sabia que ele é poeta. Eu sei que ele é uma pessoa muito inteligente, eu estou convivendo com ele, estou encantada com ele, mas poeta não sabia, não. Quer dizer, fiquei sabendo nesse dia. Tem muito ciúme, mas tenho que deixar, né? Porque é coisa muito natural. Ele é muito assediado. Você não está gravando isso, não, né? A mulher, até hoje, tem ciúme de mim. Eu sou uma ruína.
Hoje eu sou mais do que ruim, um escombro. Eu sou um escombro. Você acha que essa moça dessas moças que escrevem para mim e tal, começa a fazer declaração de amor, às vezes ela sabe, né? Eu falo para ela, mas você acha que alguma moça vai querer alguma coisa com escombro? Por bem mais de meio século, quase nenhum leitor de Manuel sabia como ele era fisicamente. Parecia até estratégia. Ele sempre foi caseiro, não aparecia em frente às câmeras, nunca gostou de falar em público e não frequentava eventos literários. Mas Manuel esqueceu um detalhe importante. Não dava para ficar invisível atrás de suas frases. Cara, que cara é esse? Deve ter uns, sei lá, 30 anos, eu pensei, 40 no máximo. Achei ele muito moderno. E aquela poesia dele, quando eu vi o Livro das Ignorâncias, que foi o primeiro livro que eu comprei dele, tinha visto alguém falar dele, sabe? Então, pra mim, era a primeira vez que aquele nome, Manuel de Barros, estava chegando aos meus ouvidos. E aí eu vi na livraria o Livro das Ignorâncias e fiquei impressionada. Achei um cara muito moderno. O Bidri também fez uma declaração que quando ele me conheceu, ele veio aqui até ao Mato Grosso me conhecer. Quando ele me conheceu, ele fez uma declaração e falou, afinal, eu não sei, eu leio a poesia desse Manuel, ele não fez um soneto, não fez uma rima, não fez um terceto, não fez um quarteto. Ele faz aquela poesia que eu não sei se é uma coisa que revoluciona ou se é moderna demais. E aquilo me tocou como qualquer coisa que eu nunca vi. Tem uma liberdade alcançada aqui dentro. E isso faz com que ele possa fazer a coisa mais, o estágio, eu acho, mais avançado da inteligência, que é o humor. Que com o humor você dá a volta pelo sentido. Tem um que eu acho lindo, que eu acho assim, que é um exemplo, que ele fala que é o rio que fazia a volta atrás de nossa casa. Era a imagem de um vidro mole que fazia a volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse, essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Eu acho isso... Gente, como é que ele consegue, assim, enseada? Muito chato. Aquilo é uma enseada. Não, uma cobra de vidro que faz uma volta atrás de casa dá de 10 numa enseada. Eu tenho uma ânsia de não fazer lugar comum. Uma ânsia de dar novos comportamentos às coisas. As coisas, as frases, né? O poeta que transfigura as coisas. Eu sou capaz de fazer a coisificação do humano, a humanização das coisas, a vegetalização do ser humano, dos bichos. Isso é o caminho da minha poesia, eu faço muito isso. Adriana passa boa parte de seu tempo divagando inutilezas. Adriana quer saber para onde vai a água da chuva, Adriana quer saber para onde vai o balanço das folhas, Adriana quer saber para onde vai... Os escrevos que a gente perde as canetas Bic, tampa de Bic, né?
É impressionante. Livro, lembra do tempo de fita cassete? Como que se perdia aquilo, fita cassete? Então, eu sempre acho que deve ter um lugar, um museu, um casarão, um buraco assim no chão, com essas coisas perdidas, né? E eu acho que, com certeza, o Manuel vai buscar, é ali que ele cata, né? Porque as coisas perdidas, além das palavras, tem os sentidos do que foi perdido, né? Do que é desimportante, né? Dentro da linguagem, bem Manuel, assim. Mas é muito importante. A poesia do Manuel chegou na minha vida muito tarde. E é meio indescritível, porque eu acho que, para mim, foi uma transformação, como, assim, ter filho, perder mãe, sabe? Uma época eu pensei que eu tinha um câncer, sabe? Tem umas coisas, assim, muito sérias na vida da gente, assim, que provocam um tsunami mesmo dentro da gente. E Manuel foi assim, eu comecei a ler, gente, isso existe, como é que eu não sabia? Eu acho a simplicidade da poesia do Manuel de uma profundidade, né? Que acho difícil teorizar sobre isso. Um pássaro, uma árvore. Aí você vai teorizar em cima dessa poesia? Como? Como? Baseado em quê? Assim, quem é você? Né? E assim, bateu, bateu. Não bateu, não esquece. São as palavras que provocam os meus sonhos, sabe? Elas que tomam conta dos meus sonhos, produzem meus sonhos. Então, a utilidade da palavra é realizar o sonho do poeta. Tem 200 caderninhos, 300 aqui, isso aqui é. Você não vai filmar todas, porque senão você vai cansar. Não, Isso aqui, Candoné da Laberde. Jusqu'au até no pescoço, ele reste pique que chantei. Quando a gente está na merda até o pescoço, o melhor é cantar. No auge da terceira infância, quando passa dos 80, Manuel vive o período mais fértil e produtivo de sua vida. Publica cerca de 10 livros, ganha vários prêmios literários e torna-se o autor brasileiro que mais vende no gênero poesia. Sua obra se espalha através de um voraz boca a boca e seus versos aparecem nos lugares mais improváveis. A Lúcia Castelo Branco falou comigo, porque ela está organizando minhas obras completas. Ela falou, eu queria ver sua fortuna crítica. Eu falei, não tem fortuna crítica. Eu tenho leitores. Eu sou o poeta que mais vende livro aqui no Brasil, isso eu não tenho dúvida. Porque eu tenho muito orgulho de ser lido e de ser amado através da leitura dos meus livros. Eu sinto que sou amado por todas as pessoas que me leem. Eu recebo cartas de toda parte do mundo. Então, aquele carinho, gente que com aquela timidez, eu não sei como é que eu vou começar essa carta, essas coisas, né? A minha alma me satisfaz, mais do que um crítico. Eu leio os ensaios que fazem a meu respeito, esses mestrados e doutorados que eu recebo. Eu leio todos, gosto de ler e tal. Eu gosto de me descobrir ali, sabe? Porque tem coisas que eu não sabia. Quando ele não era famoso, ele me dava os livros dele para eu ler em primeiro lugar. Sempre ele me dava, leia aí. Depois que ele ficou famoso, ele não me deu mais. Agora eu só leio o livro dele depois de publicado. Porque tem esses caras que falam, esse velho é maluco, pô. Tem estudante que fica puto da vida, porque jeito que não gosta muito desses troços, que não tem acesso. Aí ele é obrigado a comprar um livro do meu pai. Meu pai até falou, eu vou pedir para o Ministério da Educação
parar com esse negócio de indicar meu livro para vestibular, né? Aí tem nego que fica odiando mesmo. O cara já não é disso. Ainda, pô, bota logo esse cara aqui que vem falar de sabedoria mineral. Uma pergunta: como o senhor gostaria de ser lembrado? Daqui a... Essa pergunta é muito difícil de responder, mas... É uma pergunta... É uma pergunta cruel. Evidente que se eu pudesse ser lembrado, se eu pudesse ter a marca da perenidade, eu acho que só poderia ter através da poesia. Porque nós todos somos iguais, nós vamos para a fossa mesmo, para o pó. O único jeito que eu teria, não sei, porque, sei lá, a minha obra até onde que vai, né? Mas é o jeito que eu poderia aspirar de permanecer um pouco mais, seria como poeta. O ser biológico é sujeito à variação do tempo, né? A história do mundo ela é feita por generais, por guerras, mas é corrigida por poetas que veem antes, que sabem antes.
vantagem, eu não gosto de contar vantagem, mas vou contar isso de brincadeira. Chegou uma moça aqui de Santa Catarina, veio para me conhecer. Moça bonita, sabe? Aí sentou ali naquele lugar onde você fica, eu estava ali naquele outro lugar. Aí ela começou a passar a mão na minha perna. Passar a mão na minha perna. Eu achei um negócio bem esquisito. Falei, o que foi, moça? Só estou querendo ver se o senhor existe. Isso não é mentira, não. E nem invenção.